Bom, continuando aqui a nossa série dos loops, né? O próximo loop que a gente vai ver é o do while. Então, eu vou novamente criar. Deixa eu só sair da pasta aqui. CD, while. Então, eu vou criar o nosso projeto, .NET New, console, do while. Beleza, criou aqui. Vamos voltar aqui para nossa explicação. Então aqui a gente tem o fluxo do while e como eu já tinha falado anteriormente, o do while, a condição é verificada depois que o código foi executado. E isso pode ser útil em alguns casos onde a gente precisa de pelo menos uma execução. Eu vou mostrar um exemplo aqui agora, mas depois, mais para frente, vocês vão ver que eu estou usando isso para alguma outra coisa para provar como é útil essa estrutura, né? Então, se a gente comparar aqui com o while, lembrem que eu tenho algum código sendo executado antes. Eu vejo se a minha condição é satisfeita. Se ela for satisfeita, eu já nem entro nesse trecho de código aqui dentro. E eu já vou para a continuação do código. No do while, isso não acontece. Então, eu tenho algum código escrito aqui anteriormente. Eu executo o código e só depois eu vejo se a condição é verdadeira. Então, isso significa que eu sempre vou executar isso. Então, aqui eu vou executar o código, caio na condição. Se ela for verdadeira logo na primeira execução, beleza, eu continuo aqui. Se não, eu vou lá e executo novamente. E novamente eu verifico a condição depois. E assim vai até que a condição seja cumprida, exatamente como acontece no while. Então, voltando aqui para o VS Code. Então, novamente aqui, a gente tem um código que a gente pode remover. Bom, para mostrar a diferença do while e do while, eu vou copiar o código aqui do while, colar aqui. Tirar esse requisito, a gente não precisa mais. E qual que é a diferença? Como eu disse, né, o while ele vai executar o código e depois ele vai verificar a nossa condição. Então, essa daqui é a estrutura básica dele. Então, podem ver que eu tenho o do, e aqui eu vou ter o meu código. E só depois eu vejo a condição se ela é verdadeira ou não. Então, como que a gente transforma o while no do while? Eu vou só copiar a minha condição aqui, copiar o meu código e pronto. Muito simples, muito fácil. Não muda quase nada, só esqueci um ponto e vírgula aqui, que antes não tinha, agora tem. E é isso. Mas como que eu vou provar, né, para vocês que o código vai ser executado? Então, vamos lá, vamos escrever um if aqui. Se a quantidade de cafés preparados é menor que a quantidade maior que a quantidade de devs, eu vou escrever oh não, o café está esfriando. Por quê? Porque isso significa que eu preparei um café a mais do que eu preciso. Por quê? Porque eu vou ter executado antes de verificar a condição. Se a minha quantidade de cafés não for maior, então eu posso copiar essa condição aqui dentro. E a gente vai ter a mesma execução que a anterior. Então, deixa eu só entrar aqui, do while, .NET Run. Vamos verificar esse código rodando agora. Então, quantos devs precisam de café? Vamos colocar 0. Por quê? Porque 0 significa que eu vou rodar isso daqui e
eu vou preparar um café de qualquer maneira, independente se ninguém precisa de café. E eu só vou verificar isso depois. Então, opa, o café está esfriando. Por quê? Porque ninguém pediu café e eu só verifiquei isso depois que eu já tinha feito o café. Então, aquela história de a gente fazer primeiro e perguntar depois nem sempre funciona. Nesse caso aqui, não deu certo. Mas, e num cenário normal? Então, vamos dizer que eu tenho um café, um pedido de café. Então, beleza, eu estou preparando o café número 1, o número total de cafés preparados foi 1. Então, não tem nenhum desperdício, não tem nenhum café esfriando, esperando por um dev necessitado. Mas, vamos dizer se... será que o código... Mas será que o código funciona para 1000 cafés? Vamos testar aqui. Funciona. Então, meu contador funciona da mesma maneira que o while. A única diferença é que eu faço o café primeiro e depois eu pergunto. Isso daqui acontece bastante no McDonald's, né? Então, eles preparam primeiro o lanche e quando você chega com o pedido, o lanche já está pronto, eles já te entregam. Pode acontecer de ter um desperdício, mas eles são mais eficientes. Então, dependendo da sua situação, aí, dos seus requisitos, isso pode ser válido ou não.